Olá, alunos do JP Curso Preparatório. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa sobre processos de comunicação, só que nós vamos falar agora sobre as funções da linguagem. Nós vimos no primeiro vídeo que toda linguagem ela tem uma intencionalidade e ela vai ter sempre, independente se for uma linguagem verbal, uma linguagem por escrito, gestual, teremos 6 elementos. Quais são esses elementos? Emissor, receptor, canal, mensagem, código e contexto. Agora nós vamos falar sobre as funções da linguagem, ou seja, a linguagem ela tem uma intencionalidade, às vezes até mais de um. Então é isso que nós precisamos estar atentos para quando nós formos resolver os exercícios. De acordo com o material que nós recebemos, vamos falar primeiro da função emotiva. O que é uma função emotiva? A função emotiva é aquela que visa expressar a opinião da primeira pessoa. É muito comum na função emotiva ter referência ao chamado eu poético. Quem é o eu poético? O eu poético é a primeira pessoa que expressa as suas opiniões. É uma mensagem, é uma linguagem voltada para as questões relativas à comunicação pessoal e subjetiva. Geralmente tem o uso de frases exclamativas e optativas. Exclamativas porque revelam a emoção, e optativa porque o sujeito ele pode apresentar ali escolhas. E também o uso de interjeições. Quais são as interjeições que nós temos? O, a, i, são as interjeições. A gente também pode ter o uso na função emotiva de superlativos. Superlativo é o grau aumentativo ou também diminutivo. Hipérboles. O que significa hipérbole? É o exagero da expressão. Geralmente a função emotiva é muito carregada de um certo exagero. Isso é hipérbole. A gente vai ter a função emotiva presente na poesia, em poemas, tá? Mas uma coisa importante, nem toda função emotiva ela é necessariamente poética. A gente vai falar da função poética daqui a pouco, tá? Porque para ser emotiva, basta simplesmente ser algo que revele a opinião, um posicionamento do sujeito. A gente vai falar um pouquinho que a função emotiva ela está presente na função poética, mas não necessariamente a função emotiva ela vamos dizer, ela deve ser criativa, ela deve ser poética. A gente vai falar um pouquinho dessa diferença daqui a pouco. A segunda função é a chamada função apelativa ou conativa. E ela está muito presente. Um melhor exemplo para a gente entender a função apelativa são as propagandas. Por quê? A propaganda ela visa convencer o receptor da mensagem de alguma coisa. Então, geralmente, a função apelativa ela vai utilizar de verbos no imperativo. O que são verbos no imperativo? São verbos que expressam ordem. Compre, venda, use, adquira. Então, a função emotiva ela é própria do convencimento. Por isso que ela está presente na propaganda. Uma outra característica, além do uso do verbo no imperativo, é o uso do vocativo. O que é o vocativo? É o chamado, A gente lembra, ei, você mesmo, A gente lembra lá do carro do sorvete, Que sempre chamava o ei, você, para comprar o sorvete, O carro que vende os ovos, Então, essas propagandas ela vai sempre estar chamando, aquele suposto cliente, Por isso que a função apelativa é própria da propaganda, Ela é uma comunicação indutora, ou seja, ela vai direcionar, ou seja, ela não vai ser para qualquer um, ela é convincente, ela é decidida. A gente nunca vai ver uma propaganda que ela vai apresentar certa dúvida, correto? Por isso que ela está presente nas propagandas de televisão, de rádio, correto? Próxima função é a função referencial informativa. Essa função ela é centrada no referente, ou seja, ela é centrada no contexto. E ela está muito presente
na linguagem jornalística, ela é uma mensagem centrada na terceira pessoa, ela transmite informações, por isso ela é própria do jornalismo, seja o jornalismo televisivo, seja o jornalismo virtual. E também uma característica da função referencial informativa é que ela vai usar frases, expressões declarativas, afirmativas ou negativas. Ou seja, uma função informativa, na sua maioria, ela não vai poder apresentar dúvidas, incertezas, porque ela vai sempre estar fundamentada em terceiros, ou seja, naquilo que o outro disse ou baseada em outras informações que foram emitidas por instituições, por outros órgãos. É por isso que, geralmente, o jornalista, um bom jornalista, ele vai ter que estar sempre bem fundamentado, ele sempre vai ter que mostrar posições diferentes para que o receptor ele tenha condições de ter ali a informação precisa. Próxima função é a função fática ou de contato. Essa função ela é centrada no canal, ela visa testar a comunicação e por isso tem o uso de frases muito breves e muito curtas. Por exemplo, na ligação telefônica, você vai atender o telefone ou uma mensagem de WhatsApp, você vai falar: oi, alô, tudo bem? O quê? Essas frases curtas servem exatamente para testar o canal da comunicação. Isso é uma função fática, uma função de contato. Ela não tem necessariamente ali o objetivo de conduzir a mensagem, mas ela vai iniciar, testar o canal da comunicação. Próxima função é a função metalinguística. Essa função é muito importante, geralmente gera bastante dúvida. Ela é centrada no código e ela tem o objetivo de conceituar, definir. Por isso que nós dizemos que a função metalinguística ela é fundamentada no próprio código. Ou seja, um código para explicar um outro código. Então, por exemplo, no caso da língua portuguesa, eu vou utilizar a própria língua portuguesa para explicar um outro elemento da língua portuguesa. Então, ou seja, eu estou definindo, eu estou conceituando. Por isso que a função metalinguística é própria do dicionário. Então, nós temos como exemplo de função metalinguística os conceitos, as definições científicas, os dicionários, os termos científicos. Por último, vamos falar da função poética. Lembra que eu falei no início desse vídeo que há uma aproximação entre a função emotiva e a função poética. Por quê? A função emotiva ela é centrada no eu poético, ela é centrada na questão da opinião, e a função poética ela também é emotiva. Mas tem uma diferença. Por quê? Nem toda a função emotiva ela é poética. Vamos entender isso. Por que nem toda a função emotiva ela é poética? Porque a função poética, por característica, ela vai apresentar criatividade, que está muito presente na música. Se a gente analisar a música, ela tem uma certa rima, ela tem uma certa criatividade, ela muitas vezes foge do real, e nem sempre essas características de rima, de criatividade, de fugir do real, ela vai estar presente na função emotiva. Porque para ser emotiva, basta necessariamente ela apresentar uma opinião, que não necessariamente vai estar numa música, vai estar numa poesia. Se, por exemplo, eu falo, vivi momentos de intensa magia quando eu viajei, quando eu fiz um cruzeiro. Eu estou ali expressando a minha emoção, mas não necessariamente eu estou utilizando uma música, eu não estou construindo uma poesia. Isso é apenas uma emoção, uma função emotiva. Agora, se eu utilizo dessa emoção para criar uma música, para criar uma poesia, aí sim, além de ser emotiva, ela vai ser poética, porque eu utilizei de rima, utilizei de criatividade. Correto? Então, vocês farão, ou já fizeram, os exercícios do material extra que vocês receberam, e o próximo vídeo a gente vai corrigir os exercícios de língua portuguesa. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.